Olá, essa é a segunda aula do curso de Economia 2. Nessa aula vamos tratar do conceito de elasticidades, que é um conceito bastante empregado na economia e bastante útil também para a análise que vamos realizar nas próximas aulas microeconômicas. Nessa aula nós vamos abordar primeiramente o conceito de elasticidade, explicar do que se trata o conceito de elasticidade, falar um pouco sobre os tipos de elasticidade, o cálculo das elasticidades e alguns tipos de bens que podem ser classificados a partir da noção das elasticidades. A noção de elasticidades, ela tem muito a ver com o comportamento das curvas de oferta e demanda que nós discutimos na última aula. Nós apresentamos as curvas de oferta e demanda e como as inclinações dessas curvas está muito relacionado a como se comportam as elasticidades, sobretudo as elasticidades da demanda e da oferta em relação ao preço. Bom, o conceito de elasticidade nada mais é do que observar quanto que uma variável se altera como reação em razão da variação de outra variável. Em geral, é uma medida percentual, a variação percentual que ocorrerá em uma variável, como reação a uma variação percentual, em geral de 1%, em outra variável. É bastante comum entender o conceito de elasticidade como uma medida de sensibilidade. Isto é, para vocês lembrarem, recordarem melhor, entendam a elasticidade como a sensibilidade. Então, se nós dissermos, por exemplo, que a demanda ela é mais elástica em relação ao preço, significa que ela é mais sensível ao preço. Ou seja, pequenas variações no preço tendem a ter um impacto muito grande sobre a quantidade demandada. Então, a noção de elasticidade pode ser utilizada, por exemplo, quando nós queremos saber quanto que irá aumentar a oferta ou a demanda de um bem ou serviço, dada uma variação de preços ou uma variação de renda do consumidor. Como que se comportará a demanda e a oferta? Entre outras, obviamente, funções, utilidades do conceito de elasticidade. Bom, alguns tipos de elasticidade que nós vamos apresentar aqui hoje são a elasticidade preço da demanda, que é bastante utilizada em economia e microeconomia, a elasticidade renda da demanda, a elasticidade preço cruzada da demanda, a elasticidade preço da oferta e algumas outras elasticidades que podem ser calculadas com base na oferta. Vamos começar então com a elasticidade preço da demanda. A elasticidade preço da demanda, ela mede, como o nome diz, a variação percentual na quantidade demandada, dada uma variação percentual nos preços, no preço de determinado bem. Então, é em geral de se esperar que ao se elevar o preço do bem, a quantidade demandada por aquele bem se reduza. Então, se o bem se torna mais caro, em geral as pessoas tendem a consumir menos daquele bem. Por isso, a elasticidade é, em geral, um número negativo. A elasticidade preço da demanda é, em geral, negativa, porque um aumento de preço deve levar a uma redução da quantidade demandada. Quando isso ocorre, que é basicamente comum, dá-se o nome que o bem é um bem comum. Bens comuns são justamente esses que têm esse tipo de comportamento que é muito verificado na prática. Então, a elasticidade preço da demanda é expressa por essa fórmula ΔQ sobre Q, que é a quantidade, a variação de quantidade sobre a quantidade inicial, sobre ΔP sobre P. E rearranjando, nós temos P sobre Q vezes ΔQ sobre ΔP. Essa noção de elasticidade, evidentemente, pode ser a elasticidade preço da demanda, como se trata de um número em geral negativo, os economistas tendem a pensar na elasticidade
como na magnitude da elasticidade, ou seja, tratar a elasticidade em módulo ou em número absoluto. Então, pegar apenas a magnitude, por exemplo, 2, 3, o que isso significa? A partir da magnitude da elasticidade, nós podemos, por exemplo, interpretar um pouco como que a demanda se comporta em relação ao preço. Se nós temos uma elasticidade em módulo ou em valor absoluto, ou seja, a magnitude da elasticidade é superior a 1, significa que a demanda ela é elástica, quanto maior, mais elástica em relação ao preço. Ou seja, lembra, é uma medida de sensibilidade. Então, a demanda é mais sensível ao preço. Significa que qualquer variação de preço, por exemplo, uma variação pequena, um aumento pequeno, tende a levar a uma redução grande da quantidade demandada. Ela tende ao infinito, quando ela é infinito, dá-se o nome de perfeitamente elástica, a demanda em relação ao preço. Quando a elasticidade tem o valor 1, a elasticidade unitária, e quando está entre 0 e 1, temos uma demanda inelástica em relação ao preço. Significa menos sensível ao preço. O que, em termos práticos, nos diz que, por exemplo, um aumento de preços leva a uma redução menos que proporcional na demanda. A demanda não é tão sensível assim aos preços. Quando é 0, ela nos diz que é perfeitamente inelástica. Bom, aqui nós temos um exemplo, né, de duas curvas em que são os casos extremos de uma demanda infinitamente elástica, quando a reta é uma reta horizontal, ou seja, ela é muito sensível a qualquer variação de preços, ou completamente inelástica, no caso do gráfico à direita, de que a demanda é completamente inelástica, significa então que ela é pouco sensível ao preço, ou seja, a qualquer preço a quantidade demandada seria a mesma. Bom, outras elasticidades da demanda que são importantes é a elasticidade renda da demanda. Assim como a de preço, significa agora o quanto que a demanda, como que a demanda vai reagir dada uma variação na renda, por exemplo, do consumidor. Se a renda, em geral, espera-se que quando a renda aumenta, a quantidade demandada por um bem também aumente. Nós vamos ver que tipo de bem é esse daqui a pouco. Então, essa elasticidade, a elasticidade de renda da demanda é expressa por essa fórmula. Delta Q sobre Q, agora substituindo ao invés do preço, a renda, delta I sobre I. E rearranjando, nós temos essa equação. Uma outra elasticidade bastante utilizada em microeconomia é a elasticidade preço cruzada da demanda. Ela nos diz a respeito da relação entre dois bens. Qual que seria o impacto, por exemplo, da variação percentual do preço de um bem sobre a quantidade demandada de outro bem, não do mesmo bem, de um outro bem. E daqui a pouco nós vamos ver tipos de bem que estão relacionados a essa noção de elasticidade. Então, a elasticidade, qual que é a quantidade demandada do bem A em relação a uma mudança de preço do bem B? Então, temos a variação da quantidade do bem A sobre a quantidade do bem A, dividido pela variação do preço do bem B sobre o preço do bem B. E rearranjando a fórmula, nós temos aquela variação. Lembrando que a elasticidade depende das variações e do próprio preço e da quantidade, quando ela é medida. Bom, outras elasticidades, agora pelo lado da oferta, o lado da demanda em geral, a noção de elasticidades é mais aplicada, mas nós também podemos analisar as elasticidades pelo lado da oferta.
Pelo lado da oferta, nós temos, por exemplo, a elasticidade de preço da oferta. Significa qual que é a variação percentual na quantidade ofertada de um bem, dada a variação de preço percentual no seu preço. Em geral, trata-se de um número positivo, que significa que a um preço mais alto, o preço mais alto tende a incentivar que os produtores, os ofertantes, aumentem sua produção. Então, a elasticidade preço da oferta relaciona o preço do bem com a quantidade ofertada e, em geral, tende a ser um número positivo. Outras elasticidades da oferta, e daí são inúmeras que nós poderíamos pensar ou construir para uma análise, que é, por exemplo, a relação entre a oferta e o preço dos insumos necessários para gerar determinado bem. Então, espera-se que quando o preço, por exemplo, dos insumos aumente, a oferta, como os custos de produção iriam aumentar, a oferta tende a cair. Em geral, essas elasticidades, então, seriam negativas em relação ao preço dos insumos. Bom, a partir dessa noção de elasticidade que nós discutimos até então, nós podemos classificar alguns bens que nos deparamos no dia a dia. Então, como nós falamos, quando uma variação de preço afeta de maneira oposta a demanda, nós temos os bens comuns. A elasticidade de preço da demanda é, em geral, negativa, o que significa que um aumento de preços tende a levar a uma redução da quantidade demandada por aquele bem. Então, temos um bem comum. Já os bens de Giffen são bens mais raros, mas ainda assim, em alguns casos, podem ser encontrados, de que um aumento do preço do bem leve a um aumento da quantidade demandada por um bem. Isso significa que a elasticidade de preço da demanda, nesse caso, seria maior que zero, seria positivo. Mas é uma situação bastante rara. Já bens substitutos são frequentes, são relativamente frequentes, porque tem a ver com a elasticidade cruzada preço da demanda que nós vimos. Vamos pensar, por exemplo, numa situação clássica temos manteiga e margarina. São dois bens considerados geralmente substitutos, ou seja, o que acontece, por exemplo, quando aumenta o preço da manteiga? Ao aumentar o preço da manteiga, sendo eles bens substitutos, o consumidor vai deixar de consumir um pouco de manteiga e vai demandar maior quantidade de margarina, ou seja, a quantidade de margarina tende a se elevar. Então, nós temos que a elasticidade cruzada preço da demanda é positiva, aumenta o preço de um bem, aumenta a quantidade demandada de outro bem. Isso significa que esses bens são substitutos. O consumidor vê esses bens como bens substitutos, pode trocar um pelo outro. Bens complementares são, em geral, bens que são utilizados conjuntamente. Então, a elasticidade cruzada da demanda desses bens seria negativa, seria menor que zero. Porque ao aumentar o preço de um bem, a quantidade demandada por aquele bem diminui e pelo outro bem, que também é utilizado conjuntamente, também diminuiria. Faz sentido, não? Então, a elasticidade preço cruzado da demanda seria negativa. Bens independentes, quando essa elasticidade cruzada é zero, a variação de preço de um bem não tem nenhum impacto sobre a variação da quantidade de outro bem. A respeito das variações de renda, o que nós podemos dizer sobre a quantidade demandada? Por exemplo, se nós tivermos uma elevação da renda e a quantidade, é de se esperar que um aumento de renda leve a uma quantidade demandada maior. Isso significaria bens normais, que a elasticidade de renda da demanda é positivo. Um aumento de renda do consumidor, por exemplo, leva a um aumento da sua quantidade demandada pelo bem. Dentre os bens normais, há basicamente dois tipos de bens, os bens essenciais e os bens de luxo. Os bens essenciais são aqueles cuja elasticidade renda da demanda está entre 0 e 1, o que significa que um aumento, por exemplo, da renda leva a um aumento
consumo da quantidade demandada por um bem, mas em menor proporção do que o aumento de renda. Então, está situado entre 0 e 1. Geralmente, um bem essencial é comum, são bens que os consumidores demandam, bens, por exemplo, que vêm na cesta básica, são bens essenciais. Bens de luxo são bens cuja elasticidade de renda da demanda é superior a 1. Isso significa que um aumento de renda leva a um aumento da demanda mais do que proporcional. Aqui, por exemplo, um vinho, algum determinado tipo de chocolate são bens considerados bens de luxo, cuja elasticidade, renda da demanda seria superior a 1. Bens inferiores são, em geral, bens considerados de baixa qualidade, bens que a elasticidade de renda da demanda é negativa. Um aumento da renda do consumidor, por exemplo, leva a uma redução do consumo da quantidade demandada por aquele bem. São chamados bens inferiores e bens neutros, portanto, que a elasticidade de renda da demanda é igual a 0, a renda não tem nenhum impacto sobre a demanda daquele bem. Nós podemos olhar aqui o que a curva de Engel nos mostra. Ela relaciona justamente a quantidade consumida por um bem com a renda do consumidor. Então, nós temos nesse gráfico aqui à esquerda, por exemplo, a curva de Engel retratando a quantidade consumida de alimentos por mês e a renda do indivíduo por mês. Então, conforme aumenta a renda, aumenta também a quantidade consumida de alimento. Isso significa que é um bem, como nós vimos aqui atrás, né? Um bem normal. Daí, se for entre 0 e 1, bem essencial, se for maior que 1, um bem de luxo. O que nós observamos no gráfico à direita? Nós temos, por exemplo, o consumo de hambúrguer por mês e a renda por mês. O hambúrguer é um bem normal até determinado nível de renda. A partir de determinado nível de renda, as pessoas, por algum motivo, na verdade, por terem mais renda, acabam consumindo, trocando o hambúrguer por uma outra, vamos substituir por uma carne de melhor qualidade e, portanto, um aumento da renda a partir de determinado nível leva a uma demanda menor por hambúrguer. Isso, então, caracteriza ele como bem inferior a partir de determinado nível de renda. Bom, em síntese, nós discutimos um pouco a respeito dos conceitos de elasticidades. Vimos que as elasticidades medem o grau de reação, seja da oferta ou seja da demanda, às variações de diversas variáveis, como preço e renda. A análise das elasticidades nos auxilia na avaliação do comportamento da oferta e da demanda. Há vários tipos de elasticidade, nós demos destaque para as elasticidades preço, renda e preço cruzado da demanda. E a partir da noção de elasticidades também podemos classificar diversos tipos de bens, o comportamento da demanda e da oferta em relação a essas variáveis e como se comportam, bens que observamos no nosso dia a dia. Na próxima aula vamos começar a discutir aspectos da demanda e da teoria do consumidor. Até lá!